Então, vou começar aqui a gravação da aula para depois poder colocar aí para os colegas. E hoje nós vamos aí, então, começar a fazer aí os exercícios. Vamos lá para a página do caderno de atividades. Página 5. Caderno de atividades, página 5. Acho que as atividades do caderno de atividades são mais interessantes do que as da apostila, tá? Então, vamos lá. Reprodução dos seres vivos. Então, sobre a reprodução sexuada e assexuada, classifique as frases indicando S para sexuada e A para assexuada, ou ambas as letras quando se referirem aos dois casos. Um indivíduo origina novos indivíduos geneticamente idênticos a ele. S ou A? A. Ah, muito bom, isso mesmo. A. Pro, que página? Página 5 do caderno de atividades. Obrigada. B. Os indivíduos produzem descendentes com características genéticas herdadas de ambos os progenitores. S ou A? S. S. Quem estiver respondendo no chat pode responder porque eu estou olhando. C. Os gametas de indivíduos de sexos diferentes se encontram e ocorre a fecundação. S ou A? SA? Os gametas de indivíduos de sexos diferentes se encontram e ocorre a fecundação. S ou A? A, professora. A. Os gametas de indivíduos de sexos diferentes se encontram e ocorre a fecundação. S, reprodução sexuada. É só lembrar que o espermatozoide fecunda o óvulo, são gametas diferentes, né? Um vem do sexo masculino, que é o espermatozoide, e o óvulo vem do sexo feminino. Então, são aí gametas de indivíduos de sexos diferentes. Os indivíduos gerados são praticamente idênticos entre si, com pouquíssima variabilidade genética. S ou A? S. S. A. Reprodução assexuada. Agora eu disse para vocês, né, que não possui aí variabilidade genética, né, na assexuada, porque eles são idênticos, ok? Mas aí na apostila está dizendo que é com pouquíssima variabilidade genética. Então, vamos acatar aí o que está na apostila e colocar como A. Pode ser realizada por plantas e animais. A. A. Não, S. S. Ah, agora você confundiu, né, professora?
Os dois. As duas. Lembra da partenogênese? Tem alguns animais que também fazem a partenogênese, que é a reprodução assexuada. A bipartição, a partenogênese e a reprodução vegetativa desculpa, a bipartição, a partenogênese e a reprodução vegetativa são formas desse tipo reprodutivo. Ah, Ah, muito bem. Henry, depois tem que enviar as fotos, sim, claro, óbvio. Senão, como é que eu vou saber que você fez? prof, como que ficou a sequência? Prof, Oi? Como é qual a que sequência? a sequência? Então, aqui, ó. Ficou assim, ó. A, S. Então, aqui, ó. A, S, S, A, AS e A. Ok? Então, A, BS, CS, DA, EAS, FA. Ok? Eu me perdi, mas tudo bem. Se perdeu? Vamos lá de novo, Júlia. A, B, S, C, S, D, A, E, aqui ó, E, A e S, F, S, quer dizer, F, A. Pegou? Uhum. Ok. Leia as frases e assinale a resposta correta. 1. A figura A, que é essa daqui, representa uma forma de reprodução assexuada das plantas. 2. A figura B, que é essa daqui, representa a fecundação por meio da união de gametas masculinos e femininos e a formação de novos embriões que ficarão contidos em sementes. 3. As plantas formadas em A serão idênticas aos parentais. Parentais significa aí a planta mãe, ok? O que não ocorre com as plantas formadas em B. Então, vamos ver aí qual é a resposta correta. A. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. B. As afirmativas 1 e 3 estão corretas. C. Apenas a afirmativa 2 está correta. D. Todas as afirmativas estão incorretas. E. Todas as afirmativas estão corretas. O que vocês acham? É a B. Qual você falou, Júlia? B. B. Quem mais vai opinar? Eu acho que é a B também. A Não, a B? C. Não, a B, vai na B. A, B, C ou D? Oi. Letra B? Letra B. Que mais? 3 votos pra B. Vamos ler de novo as frases, que vocês estão aí muito confusinhos. A figura A representa uma forma de reprodução assexuada das plantas. B. 2. A figura B representa a fecundação por meio da união de gametas masculinos e femininos e a formação de novos embriões que ficarão contidos em sementes. 3. As plantas formadas em A serão idênticas aos parentais, o que não ocorre com as plantas formadas em B. Qual a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Quem estiver respondendo pelo chat, pode pôr no chat, que eu estou observando.
É a... Tá? Isso. A Júlia diz que é A. Quem mais diz? Eu também acho que é a letra A, professora. Luísa Sabel? Isso, sou eu. Quem mais? João, qual você acha que é? Henry, qual você acha que é? A? Quem falou que é A? Eu, Júlia. Luísa Marques, qual você acha que é? É você mesmo, só tem uma Luísa Marques. Felipe, qual você acha que é? Gustavo, qual você acha que é? Carlos, qual você acha que é? Ana, qual você acha que é? Ok. Todos vocês erraram a resposta. A resposta correta é a E. Todas as afirmativas estão corretas. Por quê? Figura A representa a reprodução assexuada, né? Por brotamento. Na B, fecundação. Então, o pólen, né, vai entrar aqui dentro, vai fecundar, vai formar aqui o embrião, que vai ficar aqui dentro da semente, ok? E a 3, as plantas A vão formar plantas idênticas a essa daqui, que é a parental, e em B é diferente, aqui não vai ser idêntica, aqui vai ter variabilidade genética, então elas serão plantas diferentes. Então, todas as afirmativas estão corretas. Eu falo que você tem que prestar atenção. 3. Sobre a reprodução dos seres vivos, avalie as situações abaixo, classificando-as como reprodução sexuada ou assexuada, indicando qual é o tipo de fecundação. Ai, desculpa, gente. Então, vamos lá. A fêmea do Aphidio apis rosae, conhecido como piolho da roseira, se reproduz sem a participação de qualquer macho. O embrião se desenvolve a partir de ovos não fertilizados. Então, nessa daí, é reprodução sexuada ou reprodução assexuada? Reprodução sexuada ou reprodução assexuada? Ninguém vai arriscar? Sexuada? E qual é o tipo? Hum, Fecundação externa. Vou ler de novo. A fêmea do Aphidio apis rosae, conhecido como piolho da roseira, se reproduz sem a participação de qualquer outro macho. O embrião se desenvolve a partir de ovos não fertilizados.
Então, essa reprodução é assexuada ou é reprodução sexuada? Henry, o que você acha? Reprodução sexuada ou reprodução assexuada? Muito bem, Júlia. Reprodução assexuada. Por quê? Sem participação de qualquer macho. Se ela vai se reproduzir sozinha, é assexuada. Qual é o tipo de fecundação agora? Partogênese? Partenogênese, muito bom. Então, o A, reprodução assexuada por partenogênese. Muito bem. B, as fêmeas do peixe salminos brasiliensis, conhecido como dourado, podem liberar milhões de óvulos na água. No entanto, após a fecundação, apenas poucas dezenas de indivíduos chegarão à fase adulta. Que tipo de reprodução que é essa? Assexuada ou sexuada, Gustavo? As fêmeas do peixe Salminus brasiliensis, conhecido como dourado, podem liberar milhões de óvulos na água. No entanto, após a fecundação, apenas poucas dezenas de indivíduos chegarão à fase adulta. Correto, Gustavo. Reprodução sexuada. Qual é o tipo de fecundação? Fecundação externa? Não. Fecundação externa. Peixe não tem fecundação interna. Peixe, fecundação externa. C. O fungo Saccharomyces cerevisiae pode emitir brotos que se desenvolvem e geram um novo indivíduo. Qual é o tipo de reprodução? Ana, Reprodução tipo, sexual? reprodução Assexuada? assexuada, muito bom. Qual é o tipo de fecundação? Brotamento? Brotamento, muito bom. Então, como é que fica aqui essa pergunta? Questão A. Reprodução assexuada por partenogênese. B. Reprodução sexuada por fecundação externa. C. Reprodução assexuada por brotamento. 4. Sobre as diferentes estratégias de reprodução dos seres vivos na natureza, observe as imagens a seguir e responda às questões propostas. Então, aqui a gente tem a estratégia 1, né? Germinação da semente e surgimento de nova planta. E a estratégia 2, crescimento de bactérias formando novas colônias. A. Analise as estratégias reprodutivas indicando o tipo de reprodução utilizadas por elas. Então, qual tipo de reprodução utilizado aí na estratégia 1?
Então, qual tipo de reprodução aí na primeira? Não, isso é o tipo de fecundação, João. Não é brotamento. Também não é assexuada. O que precisa acontecer para ter a formação de semente? Porque olha só, aqui eu tenho uma semente. Se eu tenho semente, não pode ser brotamento. O brotamento só vai acontecer aqui, ó. Aqui é brotamento. Aqui eu tenho formação de semente. A semente que vai formar aqui, eu vou colocar na terra para ir dar origem a uma nova planta. Então, qual é o tipo de reprodução que eu tenho aí na estratégia A? Multiplicação vegetativa? Não. Reprodução sexuada nas plantas? Exatamente, é reprodução assexuada, é reprodução sexuada. Por quê? Porque aqui, ó, esse é o ovário da planta. Esse monte de bolinha aqui são são os ovinhos, né? Os óvulos. E aqui eu tenho a antera, né? Que tem aqui o pólen. Esse pólen, que é o gameta masculino, vai entrar aqui dentro, vai fecundar esses óvulozinhos aqui e vai formar semente. Então, aqui é reprodução sexuada, né? Por fecundação interna. Então, estratégia 1, reprodução sexuada por fecundação interna. Na estratégia 2, qual é o tipo de reprodução que eu tenho aqui? E aí, Júlia? Que tipo de reprodução eu tenho aqui na estratégia 2? Divisão simples? Divisão binária, né? Mas qual é o tipo, qual é o tipo de reprodução que eu tenho aqui? Sexuada ou assexuada? Assexuada? Exatamente, assexuada por divisão binária. Muito bom. O Bruno não está aí, Alexandre. Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas estratégias? E aí? Qual é a vantagem e a desvantagem nelas? Qual seria a vantagem da estratégia 1? Na estratégia 1, vou responder essa para vocês, que acho que essa é um pouco difícil para vocês responderem, tá? Então, olha só, na estratégia 1, a vantagem é que você tem aí uma variabilidade genética, tá? Então, a estratégia 1, você tem variabilidade genética, ok? E nas bactérias, você tem aí uma reprodução rápida, né? Uma multiplicação rápida aí das bactérias.
Então, essas são as vantagens. Desvantagens. Na estratégia 1, você tem um desenvolvimento bastante lento, né? Demora até a plantinha, até a semente germinar, a plantinha brotar, desenvolver, até ela chegar na fase adulta para começar a se reproduzir, demora bastante. E a desvantagem da estratégia 2 é que você não tem aí uma variabilidade genética, ok? Então, quem não conseguiu pegar aí a resposta, depois assiste o vídeo e pega a resposta com calma, tá? Questão 5. Classifique o tipo de fecundação realizado nas figuras A e B e, em seguida, assinale A ou B nas frases de acordo com o tipo de fecundação. Então, vamos lá. A. Nesse tipo de fecundação, os óvulos são fecundados protegidos no ambiente externo. Reprodução sexuada? Vamos de novo aqui, ó. Classifique o tipo de fecundação realizado nas figuras A e B. Em seguida, assinale A ou B nas frases de acordo com o tipo de fecundação, né? Então, aqui, no sapo, a fecundação interna ou fecundação externa? Júlia já respondeu que é fecundação externa. E no B, fecundação externa ou fecundação interna? Vamos, gente, está acabando o tempo. Fecundação interna, muito bem, Júlia. Então, nesse tipo de fecundação, os óvulos são fecundados protegidos no ambiente, do ambiente externo. Então, aqui, é A ou é B? Gustavo, o que você acha aqui? A ou B? Luísa Marques, aqui é A ou é B? Muito bem, João. É B. Nesse tipo de fecundação, os óvulos são fecundados protegidos do ambiente externo. Então, é fecundação interna aqui. B. Nesse tipo de fecundação, os indivíduos parentais precisam produzir grandes quantidades de gametas para que a probabilidade de aviação seja maior. A ou B? Muito bem, aqui é A. Então, tem que fazer um monte para dar certo aí a fecundação. Muito bom. C. Nela, há grande probabilidade de os ovos recém-formados serem consumidos por predadores. A ou B? Aqui é A. No caso aqui do sapo, ó, a fecundação é externa. Então, os ovinhos vão ficar lá fáceis de serem comidos. Então, aqui é A. Nesse tipo de fecundação, os indivíduos parentais, principalmente as fêmeas, podem produzir um número menor de gametas, A ou B. Muito bem, Júlia, João, é B.
Então, como é que fica a sequência aqui? Fica... Vou ver aqui, que eu anotei. Então, fica aqui, ó. B, A e B, ok? B, A e B. Muito bom, vamos lá. Questão 6. Uma questão que caiu na FUVEST. As plantas podem reproduzir-se sexuada ou assexuadamente. E cada um desses modos de reprodução tem impacto diferente sobre a variabilidade genética gerada. Analise as seguintes situações. Plantação de feijão para subsistência em agricultura familiar. 2. Plantação de variedade de cana-de-açúcar adequada à região em escala industrial. 3. Recuperação de área degradada e povoamento por espécies de plantas nativas. Com base na adequação de maior ou menor variabilidade genética para cada situação, a escolha da reprodução assexuada é indicada para A. 1 apenas, 2 apenas, 3 apenas, 2 e 3 apenas, 1, 2 e 3. E aí? A Júlia acha que é a C, né? 3. Alternativa C. Quem mais? Só a Júlia que respondeu? Vamos lá, pessoal. João Vitor acha que é a D. Quem mais? Ana, Luísa, Gustavo, Henry. Sim, eu vou postar depois, mas só mais tarde. Júlia, Carlos, Felipe, B? alternativa correta, alternativa B de bola, 2 apenas, tá? Então, aqui, plantação de variedade de cana-de-açúcar adequada à região, em escala industrial. Se eu for esperar acontecer o processo de fecundação sexuada, vai demorar horrores. Então, eu preciso fazer aqui o processo de reprodução assexuada, né? Então, eu vou pegar a cana, vou cortar em vários gominhos, vou plantar, dali ela vai brotar e vai ter aí uma grande quantidade aí de cana, né? Então, tem que ser aqui segunda. Vida, transformações e permanências. Esses exercícios aqui nós vamos fazer na próxima live. Então, vou fechar aqui um minutinho para essa gravação.